Lip, página 2. Pode ser que eu caia, tá? Se eu cair, vocês esperem que eu volte. Toda vez que eu compartilho tela, tá quase todas. Acho que agora vai. Aê, agora foi. Mas acontece. Ah, meu fundinho, vocês não tinham visto ainda? Peraí. Ah lá. É de Arraiá de Português. Eu já tinha mostrado pra vocês. Não tinha mostrado pra vocês? Olha, até o Samu cantou a musiquinha aqui. Vamos lá. Então, já compartilhei. Não, ainda não, não decorei mais não. Não decorei. Eu ia decorar. Ah lá, o Samu colocou a musiquinha de novo. Pererê, pere. É a página 7 que deve enviar? Não, é a página do material de apoio. É a primeira proposta. Lá no final do livro tem essa proposta aqui, ó. Depois da produção de texto. É igualzinho, tá na página 7, só que ele tem um espaço maior. Que é para você explicar aqui embaixo o que você fez aqui em cima, tá? Vocês estão falando aí, eu fechei o chat. E aqui no meu celular não abriu. Ah, isso daí, essa imagem antiga. Quem mais? Nossa, vocês falaram pra caramba. Não é o menino feio na minha tela, não. Não fala assim. Sabe que toda mãe defende sua cria, né? Vocês são os meus bebês, eu sou coordenadora de vocês. Vou começar na página 2 do LIP 2. Página 2 não. Vou começar na página 2, acabo relembrando isso daqui com vocês. Então eu defendo todas as minhas crias, tá? Oh. Ó, sabor. Não, não é transitividade verbal, vocês, é gênero textual. Pronto, saiu. Saiu. O Henrique achou fofo o menininho que tá lá, que tava na minha tela, Henrique. São meus filhos de consideração, é verdade. É verdade. Vamos lá. Se assim ele permitir aqui. Aê, vamos lá. Gêneros textuais, a gente está trabalhando aqui com notícia e reportagem. Eu achei tão bonitinho esse mocinho aí apresentando o jornal. E aí vocês tinham na página 2 este jornalzinho, Aurora da Rua, justamente porque eles trabalham com produtos que eles encontram na rua. E falamos um pouquinho do que tem ali tanto na chamada principal quanto nas secundárias. Depois tivemos como notícia, número de refugiados no Brasil aumentou 12% em 2016. E aí, sim, que começa a interpretação. Vamos lá. Não, mãe que é mãe não tem filho preferido. A não ser quando é filho único, né? Aí não tem jeito. Do contrário, não tem preferidos, tá? Não tem, não tem. Para mim são todas iguais. Com as suas diferenças, as suas particularidades. O que é aqui? Nossa! Essa é boa. Material de apoio, Sara, é assim. Você tem o caderno lá de atividades, né? Deixa eu virar aqui, peraí, para eu enxergar o que eu estou mostrando para vocês. Eu não sei porque que o meu não fica grande, então eu tenho que ficar arrastando. Ih, Henrique, dá licença um pouquinho aí. Vou te cobrir um pouquinho, só para poder ver aqui, tá? Ó, você tem o livro lá de atividades,
Deixa eu mostrar aqui, que o meu é tudo em um, tá? Não considera o meu, não. Vocês têm o livro de atividades, que é aquele capa branca com contorno em azul. Aí vai começar com atividades. Você vai até a página, geralmente, 40. E vai começar... Não, tá perguntando no material de apoio, Samu. E aí vai começar... Esse daqui vai até a 38, tá? Geralmente até a 40. Então, 38, 42. Então, terminou a 38, vai começar a produção de texto. É a segunda parte. Aí, o produção de texto, que é essa matéria que eu expliquei ontem, é que eu tô vendo se está mostrando. Isso, que foi de tabelas, gráficos, blá, blá, blá. E essa parte aqui, tá até escrito, ó, que para vocês fazerem no material de apoio lá no final, que é a proposta 1. Então, você vai rodar toda a parte de produção de texto, também vai em torno até a 40. Ó, essa foi até a 40. E aí começa os materiais de apoio, tá vendo? É a mesma coisa que tem no livro. Então, eles colocam lá na frente o que é para vocês fazerem aqui, certo? Conseguiu entender agora? Então, beleza. Mas sempre que tiver dúvida, me manda mensagem, porque eu sei que é complicado, tá? Até acostumar com o material, demora um pouquinho, eu sei disso. Vamos lá. Pronto, Henrique, estamos um do lado do outro, ó. Vamos lá, cadê o Power? Olha lá, o Henrique veio. Gente, tá vendo? Eu tentei, o Henrique saiu, olha lá. A gente vai começar a fazer a correção, João, do LIP. É que a Sara me perguntou onde que era o material de apoio. LIP, página 4, que nós estamos, tá? Aí. Não, mas é o Skype que joga as fotinhos de vocês. Não começa a discutir, não, tá? Começa a discutir, não. Ele estava ali do lado, aí para não ficar sem jeito, né? Que eu ia deixar ele ali sozinho, mas vocês viram que ele veio para outra página, né? Gente, o Skype é muito engraçado. Eu coloquei lá para eu ficar como oradora, não fico. Aí chega no final, fica lá minha carona inteira na tela. E ele fica trocando as imagens. Tem uma turma a do nono A, tem sempre... Ô Henrique, deixa eu tirar uma curiosidade, você foi o primeiro a entrar na turma, agora, aqui no link? Você sabe se você foi o primeiro a entrar? Não travei não, eu parei de falar. Travei. Caí de novo, já voltei. Pessoal, não me liguem, tá? Deixa que eu entro. É normal. Professora, Oi. virou disputa de filhos agora. Agora tá o Diego. Olha lá. Mudou. Deixa eu O perguntar. Henrique ganhou esse negócio, cara. O Henrique que ganhou. E é isso, Henrique. Você é o filho preferido que você queria. Mas você... Não Yes. tem filho preferido, não, isso senhor. mesmo, Não cara. tem, não, filho preferido. Ô, Henrique, você que entrou primeiro A gente na. já elegeu ele como filho preferido, professora. Hã? A gente já elegeu ele como filho preferido. Ah, vocês senhora. elegeram. Vocês elegeram, o Skype elegeu, né? Agora o Skype tá dizendo que é o Diego, ó, que tá colocando. Ô, Henrique, você que entrou primeiro no link? Quando eu disponibilizei? Você viu se era só você que estava aí na chamada? Deixa eu ver se eu tenho aqui no histórico. Só para tirar uma dúvida. Ai, até ele voltar tudo aqui.
Não, o Henrique. Se o Henrique entrou primeiro. Se eu cair de novo, eu volto, tá, gente? Eu percebo que fica mudo, aí eu volto. Deixa eu ver. Não, foi o Diego. Primeiro entrou o Diego, depois o Natan. Nossa, o Henrique demorou. Sabe por quê que tô perguntando? Porque de manhã tem um menino que toda vez fica a fotinho dele. Toda vez a fotinho dele. E ele sempre é o primeiro a entrar. Mas hoje quem entrou primeiro foi o Diego. Aí eu não queria saber por que ele coloca a fotinho aqui. Mas tudo bem. Quem colocou aí? Que o que? Mais F4? O que que é? Alguém colocou alguma coisa aí, F4, sei lá. Pra voltar, é isso? Vamos lá. Será que vocês ainda estão... Vocês estão vendo a minha tela? Não, né? Porque eu entrei de novo. Aí, vamos compartilhar. Daqui a pouco eu vou ficar ditando as coisas para vocês, hein? É a terceira vez que eu compartilho. E lá vamos nós. Lá vamos nós. Vamos lá. Agora sim. A compreensão de um texto depende do entendimento do seu vocabulário. Tendo isso em vista, resolva as atividades seguintes. Localize e sublinhe o texto as palavras sancionada, entrará em vigor e inviolabilidade. Vocês encontraram isso? Essas palavrinhas? Ou eu nem vi a letra A? O que vocês fizeram? Estamos na página 4, exercício 1 do LIP. Vocês acharam isso daqui? Chega de filho preferido? Chega. Não. Esqueceram de olhar a letra A. Você tinha que procurar a palavra sancionada, está aqui, ó, na nova legislação, no texto que está acima da questão 1. Depois, entrará em vigor e inviolabilidade aqui embaixo. Vocês tinham que sublinhar, de acordo com a letra A, essas palavrinhas aqui. Certo? Todo mundo enxergou agora? Sancionada aqui, ó, na nova legislação, entrará em vigor e inviolabilidade. Não tá me vendo? Mais alguém não tá me vendo ou tem gente me vendo? Ixi, só uma tela preta? Também não! Gente, que difícil. Tá. Ah, Natan tá me vendo. Ufa. E o João também não tá. Ai, ai, ai. O Henrique tá. Quem não tá conseguindo ver, se tiver no notebook, computador, dá um F5. Se não, tenta sair e entrar de novo, ver se melhora. O F5 atualiza, né? Vamos lá. Então, era para sublinhar essas daqui, certo? Considerando o contexto, relacione essas palavras e expressões aos significados apresentados. Se necessário, consulte um dicionário. Sancionada passará a produzir seus efeitos, aprovada, confirmada, ou garantia de que os direitos serão exercidos, não serão violados, desrespeitados. E entrará em vigor e inviolabilidade. 2, 1 e 3, certinho. E aqui era do conhecimento essas palavras ou expressão pertencem? Sociologia, geografia ou direito? Ah, então era você que tinha colocado, né, Bauléu? Alt F4. Eu falei que eu tinha lido um F4 aí. Direito. Isso, direito. Quem que é o da vez de hoje? O instantâneo. Fotógrafo do dia. Maria? Beleza. 2. Palavras cognatas são aquelas que apresentam o núcleo com sentido em comum e são acrescentados afixos. O que são afixos? São itens que nós colocamos ou na frente ou atrás do meu núcleo,
tá? Então, você tem fuga, refúgio, refugiado. O que eu tenho aqui em comum? Esse F e o G em todas, ó. F e o G, F e o G, F, U, G. O restante, você tem o acréscimo de algumas letras aqui. Continua na página 4. Estou só no exercício 2. Continua na página 4. A pátrida e a patridia, que aparece no último parágrafo do texto, são palavras cognatas. Elas derivam de qual palavra? A partir é separado. Pátria. Sim, pátria. E vocês tinham que relacionar a pátrida e a patridia com os significados. A pátrida é o indivíduo que não tem nacionalidade ou cidadania, e a patridia é a situação de quem se encontra sem nacionalidade e sem cidadania. Outras palavras que sejam cognatas à pátrida e à patridia, que vocês localizaram. O que vocês encontraram? Patriotismo, sim. A partir, não. E a partir é separado. Mais nada? Sim, a letra C. Isso mesmo. Pátrio. Isso. Patriota. Repatriar. Agora pode tirar a fotinho, por favor. É exatamente o mesmo erro, isso. Aí, beleza. Agora, após tirar as dúvidas sobre o significado das palavras pouco conhecidas, releia o texto e responda. Todo gênero textual visa atender a uma finalidade. Qual a finalidade de uma notícia? Conversar informalmente com o leitor sobre o fato que está sendo noticiado, informar o leitor de forma direta sobre o fato que está sendo noticiado, ou transformar o fato noticiado em uma narrativa fictícia a fim de conquistar o leitor pela emoção. 1, 2, 3. Aê, já colocaram a 2. Isso. Cadê a fotógrafa? Quatro. Aqui vocês têm as perguntas básicas: o que, quem, quando e onde. Localize no texto o que está sendo noticiado. Estamos falando sobre o quê? Se eu olhar lá no meu título, eu já percebo que é sobre o aumento dos refugiados no Brasil, certo? Então, é o reconhecimento que eles estão pedindo aqui no Brasil. Sobre quem é a notícia? Temos duas perguntas aí. Quem e qual, né? Sobre quem é a notícia? Sobre os refugiados. E qual que é o responsável pela informação? Vou pôr para cá, senão vou ficar com dor no pescoço, tanto que eu olho para a esquerda. Deixa eu pôr aqui na minha frente. Eu não sei se é esse, mas eu acho que é porque tá escrito fonte aqui embaixo. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Não, esse daí é quem fez o artigo. Isso é a CONARE. É a CONARE que é o órgão, isso mesmo. Você tem aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver que eu não tenho aqui a visão, tá, do que vocês estão vendo. Mas no primeiro parágrafo, o número total de refugiados aumentou em 12% em 2016, informa um relatório sobre refúgio no Brasil do Comitê Nacional para os Refugiados, que é o CONARE, certo? Agora estou olhando para a direita, Henrique. Quando que isso aconteceu? Em 2016, e onde? De onde estamos falando? Do Brasil, isso, os dados são referentes aos refugiados do Brasil. O instantâneo. Em que parágrafo encontraram essas informações? No primeiro.
Na estrutura de uma notícia, como se chama o parágrafo com as informações essenciais do fato noticiado? Que nome que ele recebe? Exato, lead. 5. Opa, esqueci, faltou a fotinho. Não, não tá, não pode ser subtítulo. Não, sim, subtítulo, lead, sim. Aí, obrigada. No quadro, identifique a estrutura. Título, eu vou olhar aqui para o meu exercício 6, que eu já tenho tudo aqui bonitinho, o título e o subtítulo, né? João. O título é Número de refugiados no Brasil aumentou 12% em 2016 e o subtítulo, até o final do ano passado, foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Onde que eu encontro o lead? No primeiro. E o corpo da notícia? Então, se no primeiro é o lead, é do segundo até qual parágrafo? Do segundo ao nono. Que relação você estabelece entre as informações apresentadas? O que eu tenho no título e o que eu tenho no meu subtítulo? O que eu tenho de informações aqui? O que um tem a ver com o outro? De novo? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Então não travou não. Sim. Então beleza. Eu que fiquei quieta esperando vocês responderem. O Miguelito não tá vendo. Faz aquele que o Bauléu falou, da Alt F4. Agora, se você tiver no celular, vai ter que sair e entrar de novo, Miguel. Não tem jeito. Qual a relação que eu tenho entre isto e isto? É que ambos falam do mesmo assunto, um complementa o outro, certo? Faz isso, Miguel. Cadê o instantâneo? Aí. Título e subtítulo. Meu computador tá muito devagar. Ah, tá. Mas ele demora também, tá? Não é tão automático assim. Ele demora um pouquinho para tirar o instantâneo. Observe a sequência dos termos nas frases que formam o título e o subtítulo. E aí vocês tinham que fazer aqui no quadro o que é sujeito, verbo e complemento. Eu tenho as minhas frases aqui e eu só tenho que separar aqui sujeito, verbo e complemento. E eu começo sempre pelo verbo. Olhando para o verbo, eu vejo quem fez a ação e, consequentemente, eu vejo se meu verbo pede complemento. E aí, sim, eu faço essa parte do complemento. Mesma coisa na outra frase. Eu já tenho ali uma locução verbal, quem praticou a ação e o complemento. Certo? Dê o instantâneo, por favor. Tá bem mamão com açúcar, né, esses exercícios. Intertítulos. A letra C eu não tinha pedido para vocês fazerem, mas eu vou fazer a correção agora, tá? Verdadeiro ou falso? A ordem direta no título contribui para que a informação seja apresentada ao leitor de maneira mais clara. Ah, por que eu não havia pedido para fazer? Porque primeiro eu expliquei isso, depois que entrei com ordem direta e indireta. Então, eu não quis pedir isso para vocês antes. Então, a ordem direta no título contribui para que a informação seja mais clara. A ordem indireta ajuda a destacar a informação da data em que houve o aumento de refugiados. E tanto o título como o subtítulo estão na ordem direta. A primeira, verdadeira ou falsa?
Quando eu ponho na ordem direta, realmente é para a pessoa entender melhor, fica mais claro. Verdadeiro. No caso do subtítulo, colocaram a informação da data para ter um destaque maior pela data? Sim. E o título e o subtítulo estão na ordem direta? Não, acabamos de colocar que o título está na direta e o subtítulo na indireta. Então, a terceira é falsa. Aí. Na 8, há 2 intertítulos no corpo da notícia. Intertítulos são títulos dentro do título principal, por isso, intertítulos. Quais são os 2 que nós temos? Além desse número de refugiados, quais outros 2 que eu tenho? E o Miguel já conseguiu voltar? Beleza. Tá tudo normal agora, Miguelito? Beleza. Quais são os 2 intertítulos? Aqui na página 3, eu tenho o meu título. E o que eu tenho de intertítulo aqui? Mas vamos fazer agora, então. Vocês estão colocando o que não fez? Não vou dar resposta. Não, é o nome do intertítulo. Como que eu sei que é o intertítulo? Porque o título não vem grande, em negrito, para chamar atenção? O intertítulo também, só que ele não vai vir tão grande. Ele vem em destaque também. Aqui nessa página nós temos um intertítulo. É um assunto sobre o que eu estou falando, porém ele vai para uma outra vertente. Por isso que a gente põe intertítulo, para ficar mais fácil da pessoa entender. E na página 4 tem o outro intertítulo. Não. Isso, Samu. Venezuela e nova legislação. Venezuela está aqui embaixo, não sei se vocês conseguem acompanhar aqui comigo, tá? É o último parágrafo, então assim, intertítulo. E na página 4 é a primeira coisa que nós temos aqui, certo? Resuma as principais informações de cada intertítulo. Então, no primeiro que fala da Venezuela, conta o número dos refugiados venezuelanos que estão no Brasil e eles estão esperando a aprovação da lei para serem asilados, para ter o asilo aqui, né? E no intertítulo 2, que é da nova legislação, é que a nova lei de imigração acaba garantindo os direitos aos refugiados. Prontinho, pode tirar instantâneo, isso. A reportagem, o exercício 9 não era para fazer, aí com a reportagem, quando eu passei para vocês, eu primeiro falei sobre essa foto, e depois eu comecei com o texto em si. E na página 8, temos a pergunta. Há um assunto em comum entre a notícia e a reportagem que você leu. Qual que é esse assunto em comum? Sobre o que estamos falando? Então, primeiro nós tivemos a reportagem sobre o crescente número de refugiados no Brasil em 2016. E aqui nós temos refúgio no Brasil. Sim, estamos falando sobre os refugiados que estão no Brasil. Certinho, Júlio. Só especificam que é do Brasil, tá? No Brasil. Refugiados no Brasil. Doze. Esse assunto é tratado de maneira diferente em cada um dos textos, pois a notícia aborda um fato e a reportagem apresenta informações sobre o assunto. Complete a tabela identificando esses elementos diferenciadores.
que acontece no fato noticiado? Está falando sobre o quê? E é sobre o quê? Sim, refúgio no Brasil. Estou falando sobre os números de refugiados no Brasil, o aumento que tem. E da reportagem? Na reportagem, estamos contando as histórias dessas crianças refugiadas no Brasil. Então, no primeiro, que é a notícia, está falando sobre o que acontece quanto à lei, o porquê desses venezuelanos virem para cá. E na reportagem pegaram uma família, algumas famílias, e entrevistaram as crianças, certo? Isso, Júlia. Certo, João também. O 13 não era para fazer, 14. Os parágrafos dessa reportagem podem ser agrupados em dois grandes números. Complete os espaços em branco, indicando os números dos parágrafos correspondentes a cada grupo. Grupo 1. Faz a contextualização do assunto abordado na reportagem. De qual a qual parágrafo? Certo, do primeiro ao terceiro. E apresenta depoimentos das crianças refugiadas. Certinho, do quarto ao oitavo parágrafo. Identifique a autoria da notícia e da reportagem. A que conclusão se pode chegar? A gente percebe que na notícia, nem sempre você vai ter assinatura de uma pessoa. Sempre vai levar, na maioria das vezes, o nome da revista, o nome do site. É como uma empresa, você leva o nome da empresa e não de quem fez a notícia. E na reportagem não, a pessoa, por ela ter feito buscas, por ela ter ido atrás de números, estatísticas, acaba tendo a assinatura de quem fez a reportagem. Essa é a diferença inicial, tá? Opa, desculpa, já deu tempo? Tira aí de novo, Maria, por favor. Faltou a última. Aí. 17. Tanto a notícia quanto a reportagem têm a finalidade de expor informações ao leitor. Compare-as. Notícia. Até o final do ano passado foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Desses, 8.522 foram reconhecidos por vias tradicionais de elegibilidade. 713 chegaram ao Brasil por meio de reassentamento e a 317 foram estendidos os efeitos da condição de refugiado de algum familiar. Reportagem. A maioria vai para países vizinhos, mas alguns para mais longe. O Brasil está entre os que os recebem. Perto de 300 vieram para cá, sendo cerca de 40 crianças. A Folhinha conversou com 23 filhos. Folhinha pertence à Folha de São Paulo, tá? De uma mesma família que mora no interior de São Paulo. Os nomes usados na reportagem não são reais para proteger as crianças. Observe os dados numéricos. Não, eu pulei, peraí. Acho que eu pulei. Cadê? Ah, não, tá certo. Qual a importância desses dados nos textos lidos? Por que eu tenho ali os números 9.552 refugiados, 82 nacionalidades, 40 crianças, 300 vieram para cá? Por que tem esses dados? Acha que vai melhorar? Vai deixar mais claro? Vai mostrar mais credibilidade? Não vai mudar em nada se eu não deixar os números? E aí? Nada, gente. Para que servem os números que eu tenho ali nos textos?
Sim, é uma informação que muita gente quer saber, isso mesmo. Aí vai para saber a quantidade de pessoas refugiadas em quantos países, certo? E aí eu dou mais credibilidade para o meu texto, né? Acaba tendo mais crédito na hora que você lê. Na reportagem, dois desses dados numéricos são acompanhados das expressões perto de e cerca de. Essas expressões podem ser substituídas no texto sem prejuízo de entendimento de sentido por aproximadamente ou exatamente. Tá certo, Júlia, que você pôs ali também. Só colocar a ou e, tá bom? Aproximadamente. E o efeito de sentido que essas expressões conferem aos dados numéricos é de imprecisão ou exatidão? Certo. E outras palavras dessa reportagem evidenciam a falta de precisão com que os dados numéricos são apresentados. A maioria, e se tem mais uma. Alguém mais achou? Tá ali na notícia. Na reportagem também. Acaba estando singular e plural. Não, ainda falta a última. Maioria e alguns também dão a imprecisão. Agora sim, Maria, pode tirar. Aê! Justifique essa falta de precisão considerando o objetivo da reportagem e da notícia. Como eu tenho a notícia com algo que acontece neste momento, as informações vão chegando e eu vou falando, acaba não sendo tão preciso quanto a reportagem. Lembra que eu dei exemplo para vocês da retrospectiva que acontece no final do ano, né? Sempre na última semana de dezembro. Ali já é uma reportagem, porque eu consigo pegar de janeiro até meados de dezembro sobre o assunto que eu quero falar e eu consigo ter exatidão nos meus números. Esta é a justificativa. Então, a falta de precisão é porque é uma notícia, do jeito que ela está vindo, eu tenho que apresentar, e a reportagem você tem um tempo maior de elaborar, até porque eu não preciso fazer a reportagem de algo que está acontecendo agora. Posso fazer a reportagem referente a uma matéria de 5 anos. Não precisa ser de agora. Então, eu consigo ter na reportagem os dados bem mais fiéis do que da notícia. Certo? 18. Releia a frase inicial da reportagem. Exatamente, Júlia, é isso mesmo. E observe os termos em destaque. A guerra da Síria já deixou mais de 100 mil mortos e pelo menos 2,3 milhões de sírios se refugiaram em outros países. Opa, é uma afirmativa. Se refugiaram em outros países. A. O uso de já no texto original permite deduzir que a autora acredita que o número vai aumentar ainda mais ou não tem certeza sobre o número de mortos. 1 ou 2? Certo? E o uso de pelo menos permite inferir que o número deve ser maior que 2,3 milhões ou menor? Maior ou menor? Maior. Cadê o instantâneo? Aí. 19. Releia o texto que acompanha a imagem presente na reportagem. Matemática trágica. 3 anos é o tempo que já dura a guerra na Síria. 100 mil é o número de pessoas que já morreram na guerra. E 1 milhão é o número de crianças sírias refugiadas em outros países. O que esses números revelam? O que tem a ver esses 3 anos, 100 mil, 1 milhão? Dados sobre a guerra na Síria, isso. E se eu for ainda além, eu consigo ver o quê?
1 milhão, um número muito alto, né? É o número de crianças. E no título que acompanha essas informações, há uma palavra que indica qualidade. Qual é essa palavra? Não, a qualidade. Esse é o substantivo. Isso, trágica. Pode-se dizer que é uma avaliação sobre os dados que constam nessa imagem? E comente. Tem alguma avaliação aí, algo pessoal, que quem fez acabou deixando escapar aí propositalmente a sua opinião? Sim, tem sim, porque coloca trágica. Então está dando opinião sobre a matemática. Dessa forma, não temos um texto imparcial. Certo? Cadê o fotinho? Olha a fotinho. Beleza. Ih, faltou a letra C. Não saiu, olha lá. Aí. Até quando? É possível que a família tenha que permanecer no Brasil por muitos anos, porque não se sabe quando a guerra irá terminar. Para o doutor em ciência política Bruno Borges, da PUC do Rio, o futuro no país é incerto e a situação de conflito ainda pode se agravar. As coisas devem ficar piores antes de começarem a melhorar. É difícil reconstruir a Síria logo. Muitas crianças morrem, outras ficam sem os pais ou são enviadas por eles para diferentes países. Uma vida em guerra é muito difícil, são famílias dizimadas, situações que interferem na formação na escola, no cotidiano. É uma geração de crianças traumatizadas. Ele diz que os brasileiros podem ajudar. Além de receber bem os refugiados, é possível apoiar organizações como Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteiras que atuam em locais em guerra. Que aspectos são enfatizados nesta parte da reportagem e não na outra? Aqui, eu já até assinalei para vocês, é a letra B e a letra D. Estamos fazendo o depoimento de adultos sobre a situação e opções de ação por parte dos brasileiros. E onde que eu encontro isso? A Maria já até tirou ali o print, ó. O depoimento de adulto está aqui, ó, para o doutor em ciência política Bruno Borges. Aí vem o depoimento dele. E a outra parte, opções de ação por parte dos brasileiros, está aqui embaixo, ó. Além de receber bem os refugiados, é possível apoiar organizações como Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteiras. Certo? Paramos por aqui. Na próxima aula, a gente só falta o exercício 21, a gente termina a correção. Dúvidas até aqui? Tá tranquilo? Beleza. Então, para vocês, boa tarde, boa aula, ainda que vocês tenham mais uma aulinha. Até amanhã? Até amanhã. Na primeira aula. Tchau, tchau.